doutor, eu queria falar com você sobre a solidão. E por que eu vou falar sobre a solidão? Porque eu vi um vídeo semana passada fazendo uma reflexão que as pessoas muitas vezes são instadas, elas são provocadas a ter uma participação social quase que intensa, porque elas, ao fazerem isso, se sentiriam integradas à sociedade. Mas esse texto diz que exatamente não é isso que pode acontecer. Você deve ter a opção de viver em solidão, refletindo, dedicando seu tempo a estudos, dedicando seu tempo a pensar na vida e não necessariamente curtir a vida doidado, né, vamos dizer assim. Então, vamos começar por idades. Para o adulto aí, da faixa dos 30, 40 até 50 anos, existe a solidão ou essas pessoas normalmente convivem sempre em grupos? Sim, você pode estar casada na solidão, você pode estar inserida a um grupo social e continuar na solidão. Na verdade, é um vazio que não se preenche, nem mesmo rodeada da multidão, porque é algo que você precisa ter um tempo de reconectar, de olhar, de sentir. E às vezes você está num piloto automático, Roberto. Você está nessa balada, você está nessas reuniões sociais, você está rindo, você está usando máscaras sociais, agradando o tempo todo, sendo vista ou reconhecida, mas aquilo tudo faz parte do ego da gente. Mas aquilo não nutre. E aquilo vai nos distanciando realmente do que é essencial à nossa vida. E a gente vai percebendo um vazio. A gente volta para casa, é como se batesse uma depressão. É uma sensação de vazio mesmo. É aquela sensação de que parece que eu comi um prato cheio, mas nada daquilo me nutriu. E aquilo constantemente, se a minha vida for em torno disso, só disso, e eu não tiver um momento espiritual, um momento de meditação, um momento comigo, na minha presença, se eu não me sentir bem na própria pele, se eu não descobrir realmente quem eu sou, na minha consciência mesmo plena, naquela minha essência realmente, não naquilo que alguém queira que eu seja. Então realmente é um momento que se eu volto para casa e bate aquela sensação de vazio, já é um chamado para você rever tudo isso. De se distanciar muitas vezes dessas rodas de amizades, desses eventos e tudo mais, para que você possa ter um tempo de qualidade com você. Porque quando a gente está no meio de tudo isso, a gente não está se ouvindo, a gente não está fazendo realmente o que a gente gostaria de fazer. Não, de repente, não estamos estabelecendo limites saudáveis, nós temos que falar muito sims, e cada sim para o outro é um não para você. E isso vai gerando uma grande solidão, só que demora para o ser humano entender que isso é solidão, porque é rodeado de muitas. A casa sempre cheia, e muitas festas, muitos amigos, mas no momento que você volta, às vezes, para casa, você se sente sozinho. Então a solidão existe sim, mas eu falo que nós precisamos do momento da solitude. É o momento que você vai se sentir completo com você. Se você não tiver esse momento, você vai se sentir sozinho o tempo todo. Tá, então vamos subir aí o patamar. Vamos subir para a faixa dos 50, 60 a mais. As pessoas já vão diminuindo um pouco o pé, diminuindo o ritmo das atividades, mas a solidão, às vezes, ela não existe porque a pessoa vai encaixando, né? Não necessariamente compromissos, mas atividades, para também não viver ali olhando de papo para o ar, como a gente falava antigamente. Agora, eu ponho uma outra colocação. A solidão é inevitável ou é opcional nessa faixa etária? Olha, Roberto, depende na questão do idoso, ele vai ficando cada vez mais caseiro. Eu tenho uma avó que não quer sair mais de casa, não quer sair da cama. Ai, tá gostoso aqui. Então ela vai aumentando todo esse processo da sua solidão, mas ela tá com os filhos, ela tá com a família, mas ela já não quer mais sair pelo medo de se machucar, de cair, já não tem mais autonomia. Então, o idoso é inevitável mesmo esse período. Mas isso não quer dizer que ela está sozinha, abandonada. Eu acho que a solidão é uma sensação de um vazio. Você pode estar rodeado de pessoas, mas se sentindo vazia, porque não está sendo nutrida de amor, de afeto, de algo realmente que preenche. Mas o fato dos idosos ficarem em casa sozinhos, ali eles podem sentir que eles estão abandonados.
Tipo, ninguém vem me ver, eu não tenho mais minhas amigas, eu não saio mais para ver ninguém. E é uma situação que pode causar, sim, uma depressão. Porque nós somos seres humanos que precisamos da sociedade, viver em comunidade, conversar com pessoas, estabelecer esse vínculo, é saudável. E a gente, às vezes, de uma forma até natural, a gente vai se recolhendo mais. Mas eu vejo nessa classe do idoso é um pouco do medo de sair. E um pouco daquela questão assim, ah, eu vou ter que ir lá, ah, eu tô cansada, ah, eu quero deitar. Então já vai perdendo um pouco da sua energia vital. E se o idoso não está se exercitando, se o idoso não se alimenta bem, todas essas questões vai debilitando mesmo. E ele não vai querer sair de casa. Aumenta o medo de se machucar, o medo de alguém abordar na rua, todo esse medo vai fazendo com que ele vai ficando cada vez mais dentro da própria casa e cada vez mais acamado. E se a família não tiver essa preocupação, o idoso pode cair numa depressão. Ele vai ficando na solidão mesmo, mas ele com a sensação de abandono. Mas não necessariamente o idoso vai ser uma pessoa na solidão. Não. Ele pode estar com os netos, os bisnetos, ele pode ter aquele almoço em família. O que é importante é a gente integrar, não esquecer da importância dessa integração, de dar esse amor e esse afeto, porque a solidão, eu falo que em alguns momentos da vida, ela é inevitável mesmo. Acontece, Roberto, mas também nós temos que fazer um movimento. Nós temos que preencher a nossa agenda com algumas coisas que vai fazer com que você saia de casa, que você possa ter uma interação social melhor, um exercício físico, tomar um sol, fazer uma caminhada se for possível, ou então na companhia de alguém que possa te ajudar por falta de autonomia. Mas se eu for me permitindo televisão, cama e sofá, vai se deprimir, vai perder vitalidade e vai bater a solidão. É inevitável isso. E tem um tipo de solidão também que acomete os idosos, é quando aquele idoso ele passa a ser meio cri-cri, né? Meio chato, meio... vai alguém falar com ele está sempre reclamando, está sempre cobrando, está sempre resmungando. Aí afasta as pessoas de vez também, né, Danani? Afasta, porque daí é uma questão de eu não estar bem comigo mesmo. Exato. E eu não estou vendo recursos. Eu estou só na dor. Eu não vejo recursos, eu não estou enxergando possibilidades de fazer de repente algo novo. Então, o reclamar vicia também, né, Roberto? É. É um ato que vicia. Assim como você vai ter que treinar a gratidão. Eu falo que você tem dois caminhos: reclamar ou ser grato. A Uhum. gratidão vai te trazer uma vibração de coisas boas. Tá lá no alto, você tá cada vez mais próximo das coisas boas e a frequência que você está emitindo é do bem, é do amor, é gratidão, você está mais conectado com a parte espiritual. Agora, a reclamação, eu falo que é no andar de baixo. Você está conectado com a sombra, com as coisas ruins. Então, vem mais do mesmo. Então, quando a gente entende o que a gente é, aquilo que a gente vibra, a gente começa a mudar mesmo os seus pensamentos, os seus sentimentos e comportamentos. Não tem como ser diferente. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Então, cuidado com o que a gente fala, porque a gente só fala com o que o coração tá cheio. Então, a gente tem que mudar mesmo, né? É uma atitude de ser positivo diante das adversidades, diante dos problemas da vida e sempre procurar algo para que a gente possa ser grato. E envelhecer não é fácil, né, Roberto? A gente fala que o processo do envelhecer não é fácil. E as mulheres, principalmente, eu percebo que elas se preocupam muito com a vaidade, e principalmente quando a gente vai perdendo a autonomia. Quando a gente já não consegue andar com segurança, já não consegue fazer o movimento que está acostumado e vai debilitando. E isso realmente é triste, eu falo. Envelhecer é triste. Porque a gente tem aquela cabeça de jovem, a gente quer fazer as coisas, mas o corpo ele não acompanha esse mesmo ritmo. Mas a gente tem que encontrar, dentro dessa fase da vida, algo que a gente possa nos ocupar mentalmente, ser útil, fazer algo, ajudar, fazer um curso ali de pintura, fazer alguma coisa que eu não tive tempo de fazer no momento que eu estava criando, o que estava fazendo todo o processo ali de cuidar da família, de um trabalho, de um trabalho ali com hora no serviço que você ocupou durante a sua vida. Então, depois de um determinado momento da vida, a gente tem que voltar a entender assim, o que que eu gosto de fazer e eu não fiz? O que que eu posso fazer diante dessa minha dificuldade hoje, dessa fase da minha vida?
que eu não tive tempo de fazer, mas agora eu posso, porque eu tenho tempo. E para sair de casa, e para poder não ficar só na televisão, né? Só vendo tragédia, porque quanto mais televisão e mais tragédia, a gente também está nesse sistema sendo controlado por notícias Sim. ruins. E isso vai deixando a gente num grau de reclamação e de energia ruim cada dia mais. E isso adoece o cérebro. Então a gente tem que ser previsível, menos notícia ruim, para que a gente possa se ocupar do que é bom e fazer o bem às pessoas. E saber que agora eu tenho tempo. Eu posso não ter a minha saúde como era aos 30 anos de idade, mas eu posso fazer muita coisa ainda. Sim, Eu sim. conheço mulheres começaram a escrever depois dos 70 anos, escreveram, começaram a escrever livros. Então, tem muita história de mulheres que entenderam o processo da vida, a fase que elas se encontram, e elas se buscaram, se encontraram e contaram uma nova história nessa fase. Então, a gente não pode desistir da vida, Roberto. Não podemos desistir da vida, porque ainda há muito o que viver. Verdade, tem toda a razão. Eu consumo muita notícia, né, diariamente, mas chega uma hora também, principalmente à noite, né? Quando eu vejo que o negócio não está muito bom, não está acrescentando nada, é aquela notícia velha, repetitiva, eu falo, quer saber de uma coisa? Vou dar uma pesquisada lá no Netflix para ver se tem alguma coisa mais leve. Ontem mesmo aconteceu isso comigo. Acabei achando uma comédia que não via há muito tempo e tive um final de noite mais tranquilo em função disso, né? O noticiário às vezes contagia e contamina a gente. Bom, nós já falamos do jovem adulto, falamos É. da terceira idade, agora vamos terminar falando dos adolescentes. Aliás, nós já abordamos com profundidade aquela série Adolescência, mas eu queria que você falasse sobre um sinal de alerta que os pais devem prestar atenção quando os seus filhos, numa faixa de 10, 11, 12, 13, 14 anos, quando eles percebem as suas crianças muito solitárias. Isso pode ser um start de alguma preocupação ou o jovenzinho, a criança tem direito à solidão também, Lelani? Não, na fase do adolescente, essa solidão ela é preocupante, sim. A gente tem que tomar cuidado, Roberto, porque o que eu vejo é que a criança que não foi ouvida e as emoções que não foram validadas, e aquela criança que ficou, pai, 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 já vou, depois, agora não. Essa criança que não foi ouvida e não teve tempo de qualidade com pai e mãe, é aquele adolescente que vai se trancar no quarto, vai pegar o seu prato de comida e vai se fechar e só vai aparecer de vez em quando. E ele não vai mais se socializar com a família, é aquele adolescente que já não quer mais ir na casa dos avós, é aquele adolescente que vai ficar calado, quieto e sempre no canto dele. Isso é um sinal, sim. Ele vai se distanciando da família. Isso não é bom, Roberto. Isso não é bom e isso já acontecia no meu, na minha, na, no meu, na minha geração. Mas hoje está potencializando isso por quê? Porque hoje ele encontrou um mundo paralelo para ele. Não tem mais graça conversar com os avós, não tem mais graça ir na casa da família. Não, eu não quero ir, eu não vou. E se ele vai emburrado, ele vai bravo. E daí senta todo mundo ali, todo mundo com o seu celular na mão. Ninguém mais conversa, ninguém mais fala de nada. Tá, mas não está no estado de presença. A cabeça dele tá ali no joguinho, ou então tá conversando na rede social com alguém, menos ali. Então, isso realmente está afastando os jovens da família. Isso é preocupante, porque a gente não sabe o que ele está sentindo. Daqui a pouco ele pode cometer um ato ilícito, pode começar usar drogas, pode fazer coisas que a gente não imagina, como esse filme do adolescente. A gente nem imaginava que aquele menino tão doce, tão rostinho angelical, poderia ser aquele criminoso. Então, eu ouço muitas vezes as mães falando assim: ai, eu nunca imaginei que meu filho seria capaz de fazer isso, ou então, ai, eu nunca imaginei que ele estava passando por isso, porque os pais às vezes também não têm tempo, Roberto, de observar o comportamento dos próprios filhos. E os pais estão permitindo essas crianças, esses adolescentes, ficarem trancados no quarto. E eles estão sendo empregados dessas crianças, estão indo lá retirar o prato, já não senta mais na mesa, não existe mais uma oração para almoçar, para jantar, não existe mais nada em família. Então, é cada um por si, é o fone no ouvido, é cada um para um canto. Então, o abandono está acontecendo dentro dos lares.
para que esses adolescentes sejam abandonados lá fora mesmo. Então, eles estão procurando rotas de fuga dentro da própria casa, porque já não foram ouvidos, já não ninguém deu valor para ele. Em algum momento ele já viu que tinha que depender dele mesmo. Ele começou a criar um mundo virtual, um mundo que me dê dopamina, que me dê prazer e me dê atenção, e a hora que eu quero, porque as pessoas que diziam me amar não estão disponíveis para mim, nunca estiveram. Então, já que eu não tenho esse amor de pai e mãe, eu vou buscar amor onde está disponível. Só que as redes que tem hoje disponível de amor, não é amor, né? É uma dopamina barata, uma rede de criminalidade, e só que isso está nutrindo de alguma forma o seu filho adolescente. É ali que ele está recebendo algum conteúdo e a hora que ele quer. Ali ele está sendo atendido na hora que ele quer. Esse é o problema. Então, se nós pais não estivermos atentos aos comportamentos dos nossos filhos antes da adolescência, é isso que nós vamos encontrar dentro dos quartos daqui a pouco. Uma pessoa rebelde, uma pessoa duas caras, na frente do pai é uma coisa, depois lá fora é outra. É o que mais nós vemos, o adolescente, quando vê o pai e a mãe é de um comportamento, quando o pai e a mãe não tá por perto, ele é o líder da bagunça, né? Ele é o que promove as coisas erradas lá fora e tá no meio de coisas que os pais nem imaginavam. Então é uma tensão que a gente não tiver agora, as coisas só vão piorar. Isso é fato, já está acontecendo. Só que hoje é diferente do meu tempo, Roberto. Hoje nós temos o celular, que é o mundo na mão. Se o seu filho quiser conversar com um terrorista, ele marca uma chamada de vídeo e ele conversa. Então hoje está terrível. E nós temos isso acontecendo em qualquer lugar. Só que nós não estamos processando isso da maneira como o mundo está. Nessa velocidade. Porque no nosso tempo não tinha nada disso. Então, às vezes, a gente até assusta quando escuta um vizinho, um amigo falando que determinada pessoa estava fazendo estava tendo contato com pessoas estranhas do outro lado do mundo. Então, hoje é muito mais sério. Eu sempre ouço uma delegada falando na internet o quanto isso está cada vez mais aumentando e o quanto o crime está tão organizado que eles não estão tendo tempo de, de tomar uma atitude frente a isso. Porque quando ele vai resolver um problema aqui, já tem 10 ali do outro lado acontecendo. Então, se pai e mãe não tomar as providências dentro de casa, nós teremos muitos problemas com adolescentes.